Ei, pessoal, bom dia. Tia Fernanda até tentou acender a luz aqui, mas está escuro, né? Está escuro para vocês? Pouquinho só. É. Deixa eu tentar mudar de novo aqui. Eu estou no lugar mais onde a internet é melhor da casa. Deixa eu tentar mudar um pouquinho para ver se clareia. Espera aí. Bom, tá tendo muito jeito não, né? Mas vamos assim mesmo. A minha imagem não é importante, importante é o que eu falo, né? Tá todo mundo escutando bem? Sim. Sim, beleza. Já vai esperar mais um pouquinho para alguns alunos entrarem. Nós temos 12 participantes agora, faltam muitos ainda, né? E faltam 2 minutinhos para a gente começar a nossa aula. Vocês se lembram o que eu disse que nós faríamos hoje? Vocês se Tia, não lembro lembram? nem o que eu comi ontem. Como? Não lembro nem o que eu comi ontem. Ai, que bonita, né? Ah, não, nós, eu falei para vocês que vocês desenvolvessem as atividades. Acho que melhorou um pouquinho. Eu falei para vocês que vocês desenvolvessem as atividades, aquelas em anexo, sobre transitividade verbal, que hoje eu iria corrigir e tirar todas as dúvidas de vocês, não foi isso? Não foi? Então, já Agora lembrei. precisa que vocês estejam com aquela folha na mão, tá? Ou com aquela folha na mão, ou quem fez no computador, ou quem anotou as respostas no caderno. O importante é que vocês estejam com aquele material agora, tá bom? Então, quem precisa pegar aquele material, pode dar um pausezinho aí, vai, busca, que eu vou aguardar vocês com aquele material, tá bom? Tia. Tia, Alguém quer falar alguma coisa comigo? eu. Alguém? Tia. Pode falar, Eu meu achei amor. que era para terça. Não, porque amanhã nós não temos aula. Na verdade, a nossa videoaula é hoje. Eu até falei para vocês assim, o sétimo A eu não disponibilizei. Aí eu fui no mesmo dia, na sexta-feira, e coloquei lá no Alunos Book para o sétimo A. E o sétimo B já tinha. Mas não tem problema, não. Caso alguém não tenha feito, nós vamos fazer agora. Nós vamos tentar tirar todas as dúvidas possíveis, certo? Ok. Ok, tá? O importante, gente, é vocês entenderem que precisariam ter tentado. Porque muitas vezes, quando a gente nem tenta fazer, a gente não sabe da nossa dificuldade, ok? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, daquela atividade. A minha vai estar um pouquinho diferente. Isso, tá todo mundo vendo a atividade aí? Sim. A minha vai estar um pouquinho diferente, que eu retirei as linhas para a gente conseguir trabalhar melhor, certo? Okay. 8 horas, temos 22 participantes. Então, é pouco ainda, né? Mas eu preciso começar, tudo bem? Vamos lá? Tá. Ó,
Se houver alguma dúvida, né, vocês podem retirar no particular comigo, no chat, ou vocês destravem o microfone e perguntam, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de todos, tá bom? Sempre é importante falar isso. Então, vamos lá, pessoal. Baseado nas orações abaixo, complete a afirmação. Pedro chegou, as crianças dormem, um avião caiu. Observem que eu grifei, tudo que eu grifei aqui é o quê? Verbos. Verbo. Muito bem. Eu gostaria que vocês participassem. Então, podem destravar o microfone, que se for para participar, ótimo, tá bom? Então, tudo isso aqui, vocês viram que são verbos. Vocês perceberam que eu não coloquei nenhum complemento na frente, mas eu poderia ter colocado, não poderia? Então, vamos supor que eu dissesse assim: Pedro chegou alegre. As crianças dormem bem. Um avião caiu ontem. Vamos supor que eu tivesse colocado algum complemento. Mesmo que tivessem esses complementos, eles não fariam para nós diferença em relação ao sentido do verbo, certo? Então, eu peço para vocês completarem essa frase aqui. Quando eu peço para vocês completarem essa frase, vocês deveriam dizer o quê? Olha só, os verbos em destaque são. Vocês colocaram o que aí? Intransitivos. Eles são? Intransitivos. Ah, verbo não. os verbos em destaque são o quê? Intransitivos. Transitivos ou intransitivos? Intransitivos. Intransitivos. Aí, tia Fernanda está fazendo com vocês. Eles são intransitivos. Por quê? Não precisam? Isso mesmo. Porque eles não precisam de outras palavras para completar o sentido. Então, quando nós falamos em verbos intransitivos, nós falamos naqueles verbos que possuem sentido completo e que não precisam de outras palavras para completar o sentido deles. Tudo bem até aí? Sim. Até aí alguma dúvida? Não. Não. Eu falei para vocês que quando houver algum complemento aqui para o verbo intransitivo, esse complemento vai ser normalmente uma característica, por exemplo, Pedro chegou alegre. Se eu dissesse que Pedro chegou alegre, alegre seria característica de quem? De Pedro. Certo? Então, eu falei para vocês que quando houver um complemento para esse tipo de verbo, ou vai ser uma característica, ou vai ser um advérbio. Quando eu digo Pedro chegou bem, não é o modo como ele chegou? Então, é um advérbio. Beleza. Agora, vamos à segunda questão. Na segunda questão, eu peço a vocês. Eu lembro que sexta-feira eu fiz a letra A de todas com vocês, certo? Mas aí, pessoal, olha só, eu vou falar pausadamente, vou explicar detalhadamente. Se alguém não entender, eu preciso que vocês me avisem, tudo bem? Ok. Vamos lá. Carlos vendia livro. Nessa atividade aqui, a única coisa que eu quero é que vocês classifiquem um verbo para mim.
se é um verbo de ligação, se é um verbo intransitivo, se é um verbo transitivo direto, se é um verbo transitivo indireto, ou se é aquele verbo bitransitivo, que precisa de dois complementos, um direto e um indireto, lembra? Então, quando eu falo para vocês aqui, Carlos vendia livros, o verbo já está grifado. Que verbo é esse? Vendia. Se eu dissesse a vocês assim, Carlos vendia, qual a perguntinha que vocês fariam para a tia? Vendia? Vendia? O quê? quê? Olha a perguntinha que vocês iam fazer aí. Vendiam o quê? Eu disse para vocês que toda vez que a perguntinha for o quê, esse verbo ele vai ser classificado como um verbo transitivo. Transitivo porque precisa de complemento, certo? Mas observe que o verbo e o complemento, olha aqui, entre o verbo e o complemento, tem ou não tem preposição? Não tem. Não tem preposição. Se não tem preposição, ele é um verbo transitivo direto. Lembram que eu disse que vocês poderiam usar a sigla? Lembram? Então, tá aqui, verbo transitivo direto. Vocês podem usar a sigla. Quem anotou o nome inteiro, não tem problema. Vamos à segunda, letra B. Pessoal, alguma dúvida? Até aí? Não? Então, vamos lá. Os passageiros esperavam. Mais uma vez. Quem espera, espera Alguma coisa. alguma coisa. Então, os passageiros esperavam O quê? o quê? Tia Fernanda está colocando a perguntinha aqui, ó. Esperavam o quê? Então, os passageiros esperavam. Esperavam o quê? Esperavam o trem, certo? Então, entre o verbo esperavam e o trem, tem preposição? O "o", ele é preposição? Não. Não. Não tem preposição. Ele é um verbo transitivo porque precisa de complemento, mas ele é um verbo transitivo direto, porque entre o verbo e o complemento não tem preposição. Até aí, alguma dúvida? Não. Ótimo. Ótimo. Vamos lá. Agora, a próxima frase diz o seguinte: Carlos gosta de música. Todo mundo que gosta De de alguma coisa. Então, Carlos gosta de quê? música. Observe esse de aqui, gente. O que ele é? Preposição? Preposição. Lembram da musiquinha? Ante, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, ter, sem, sobre e traz, por, per, sem, sobre e traz. Essa musiquinha que vocês aprenderam desde o ano passado é porque toda vez que nós temos preposição, nós temos que nos lembrar dela, certo? Então, esse de, que o Fernando gritou aqui, ele é preposição. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, entre o verbo e o complemento, olha só, o gosta é um verbo que exige um complemento com preposição, correto?
Então, ele é um verbo transitivo porque precisa de complemento. E e o complemento, ele tem o quê? Ele tem a preposição. Se ele tem preposição, ele é um verbo transitivo direto ou indireto? Indireto. Muito bem. Ele é um verbo transitivo indireto, ok? Porque entre o verbo e o complemento tem essa preposição, ok? Tudo bem? Vamos à próxima. Ângela está muito feliz. Pessoal, estar, ser, estar, permanecer, ficar, continuar, são verbos o quê? Que indicam O Doc entrou com vocês? verbo, Com vocês? indica, Ela chorou, tá aí. o verbo ele indica o quê? Estado. Que está indicando estado. Se o verbo indica estado, eu já sei que ele é um verbo de Ligação. 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 Verbo de ligação é um verbo que indica estado. Vai ligar essa característica feliz aqui a Ângela, certo? Por isso, ele é um verbo de ligação. Se eu perguntasse para vocês, pessoal, Não, acabou de acordar. ligação, feliz Não. receberia qual Tá dormindo. ligação? Feliz seria o quê? Ai. Vamos lá. Seria o quê? Predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Muito bem. Vamos lá agora. Oferecemos uma medalha ao primeiro colocado. Quem é que oferecemos? Nós. Mas aí vem aquela pergunta: quem oferece, oferece Alguma coisa. isso. Então, oferece o quê? É isso? Oferece o quê? Então, o que é que nós oferecemos? Uma medalha. Uma medalha. Só que quem oferece, oferece alguma coisa A alguém. a alguém. Então, oferecemos uma medalha a quem? Estou colocando as perguntinhas para vocês entenderem. Está ficando melhor assim? Muito. Então, oferecemos o quê? Uma medalha. Oferecemos uma medalha a quem? Ao primeiro colocado. Então, eu tenho uma medalha como complemento e ao primeiro colocado, deixa eu até mudar a cor aqui, ó. Outro complemento. Certo? Então, quem oferece, oferece alguma coisa para alguém. Aí tem a questão, uma é preposição? Não. Mas esse grau aqui, ele é, certo? Pessoal, o microfone tá aí que está dando ruído muito forte. Travem para mim, por favor. Obrigada. Aí vamos lá. Então, se esse verbo oferecemos, ele precisa de dois complementos, qual é o nome que nós damos a ele? Ele é transitivo, porque precisa de complemento, e ele é transitivo direto e Indireto. exatamente. Quando isso ocorre, é um verbo transitivo direto e indireto, ou também aquilo que nós chamamos de bitransitivo, certo? Bitransitivo porque tem duas transitividades, ok? Ok. Vamos à próxima. A gente prestando atenção, entendendo isso aqui para nós vai ser moleza, tá, gente? Então, vamos lá.
Letra F. Lígia comprou flores. Quem compra, compra Alguma coisa. Então, Lígia comprou o quê? Lígia comprou o quê? Flores. Ô, Vitória, o seu áudio que tá dando isso, eu acho, Mas o microfone da Vitória está desligado. tá? Eu tô Tá? ouvindo a voz dela. Mas o dela está desligado, deve ser outra pessoa aí. Vamos lá, pessoal. Então, Lígia comprou flores. Comprou. Quem compra, compra alguma coisa. Compra o quê? Flores. Entre o verbo e o complemento tem preposição? Não. Então, ele é um verbo transitivo porque ele precisa de complemento. Mas entre o verbo e o complemento não tem preposição. Se não tem preposição, ele é um verbo transitivo direto. Agora que eu Ok? entendi isso. Hã? Agora que eu entendi melhor isso. Muito bem, mas o objetivo é esse mesmo. A gente vai fazendo devagarinho para que vocês entendam. Eu estou falando bem devagar para que vocês entendam, tá, turma? Vamos lá. Lígia gosta de flores. Mais uma vez, quem gosta, gosta De De alguma alguma coisa. coisa. de alguma coisa. Aí eu falei, Lígia gosta de quê? De flores. Peraí. Certo? E aí, esse de, eu falei para vocês que é Preposição. preposição, tá na musiquinha. Se eu dissesse assim, Lígia gosta das flores, seria preposição do mesmo jeito, tá? Porque vocês lembram que o das é a contração do de mais o artigo as, tudo bem? Então, das seria preposição do mesmo jeito, ok? Então, Lígia gosta de flores. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, eu tenho o verbo e eu tenho aqui o complemento, certo? Entre o verbo e o complemento, eu tenho a preposição. Toda vez que eu tenho um verbo que precisa de um complemento com preposição, eu tenho um verbo transitivo Indireto. indireto. Muito bem. Isso aí, pessoal. Gente, eu estou percebendo que os alunos que falam, né, são sempre os mesmos, mas aí eu quero saber, eu preciso saber se tem alguém que não está entendendo esse conteúdo, porque caso, pode depois me mandar no privado, tá? Eu preciso saber, porque caso não esteja entendendo, eu vou arrumar uma outra forma de explicar para que não reste dúvida a ninguém, tudo bem? Vamos lá. Ótimo, viu? Vamos lá. A vida é maravilhosa. É pertence a qual verbo mesmo? Está. Ser. Pertence ao verbo ser, lembram? Verbo ser. Verbo ser é um verbo, agora sim, Vitória. Verbo ser é um verbo que indica Estado. estado. Muito bem. Se o verbo ser é um verbo que indica estado, qual é a classificação dele? Observem que ele só está ligando maravilhosa. Verbo de ligação. Isso aí, ele está ligando maravilhosa à vida de Maria. Então, ele é um verbo que indica estado. Se ele é um verbo que ele indica estado, ele é classificado como verbo de ligação. Muito bem, estou muito orgulhosa de vocês. Ô, tia. Vamos lá. Agora, lembra que eu falei, gente, agora que nós fizemos isso aqui vai ser moleza para nós, não é verdade? Será? Então. Será o quê, galera? Ô, tia. Fala, amor.
Depois, se você puder voltar na 1, porque eu perdi a correção da 1. Da 1, Aham. na 1, os verbos eles são todos intransitivos, porque eles não precisam de complemento. Eles não precisam de outras palavras para fazerem sentido, certo? Depois, pessoal, eu coloco essa chave de correção no Alunos Book para vocês também, se vocês quiserem, tá? Ou se alguém quiser me mandar um WhatsApp, alguma coisa pedindo a chave de correção, eu posso mandar direto pelo WhatsApp também, não tem problema não, tá bom? Vamos lá. Então, aqui, pessoal, na número 3, eu coloquei as mesmas frases e pedi a vocês agora a classificação do complemento. E aí, prestem atenção. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu disse a vocês que o complemento só pode ser o quê? Objeto direto. Se eu tenho um verbo transitivo indireto, eu disse a vocês que o complemento só pode ser objeto indireto. Se eu tenho um verbo de ligação, o complemento só pode ser um predicativo do sujeito. Então, observem que isso aqui facilitou a nossa vida. E prestem atenção, quando eu falo Carlos vendia livros, agora eu não quero mais saber do verbo. O verbo eu já identifiquei aqui, ó. Concordam? Sim. Já identifiquei aqui em cima o verbo. Então, já vi que vendia é um verbo transitivo direto, certo? Então, agora eu vou querer a classificação de livros. Carlos vendia o quê? Vendia livros. Se entre o verbo e o complemento eu não tenho preposição, se vocês me disseram que o verbo é transitivo direto, livros só pode ser o quê? Objeto direto. Tá vendo? A classificação de livros é objeto direto. Eu só coloquei isso aqui, ó, para vocês relembrarem. Mas é o que está em vermelho que é a correção. Ok? Tá. Tudo bem? Eu atrapalho se eu fizer isso aqui? Não. Não? Então, vamos lá. Os passageiros esperavam o trem. Quem espera, espera alguma coisa. Então, vocês me disseram que o verbo é transitivo direto, certo? Se o verbo é transitivo direto, que tipo de objeto eu tenho que ter aí? Observe que o ele não tem preposição. Então, o trem, ele é classificado como, mais uma vez, objeto direto. Certo? Certo, pessoal? Uma vez é objeto direto. Só um minutinho, pessoal. Tem 38. Bento, depois eu converso com você no particular, tá bom? Vamos lá. Carlos gosta de música. Aí observe a frase aqui, ó. O que é que a tia Fernanda grifou aqui em cima? O de. Observe que o de música, ó, Carlos gosta. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, gosta de alguma coisa. Pessoal, quem gosta, gosta de, ante, até, após, com, contra, de. De é preposição. Entre o verbo e o complemento, entre o verbo e o complemento, eu tenho quem?
Ai, meu Deus, calma. Quem é isso aqui? Hã? É Esqueci É o nome. preposição? É uma Preposição. preposição, muito bem. E aí, aqui vocês me disseram que esse verbo, ele é transitivo o quê? Indireto? Transitivo Indireto. direto, o objeto só pode ser o quê? Objeto indireto. Indireto, certo? Aham. Tá beleza aí? Tá tudo certo? Tá. Vamos lá. Agora, Ângela está muito feliz. Olha aqui em cima na letra D. Vocês me disseram que o estar é um verbo de ligação, porque ele indica estado, certo? Se o verbo de ligação indica estado, vocês aprenderam lá na sala de aula ainda que ele vai ligar o quê? Ele vai ligar o quê? Um predicativo ao sujeito. Então, qual é a classificação de feliz aí? A classificação de feliz Predicativo do sujeito. do sujeito, que a gente coloca até a sigla PS. Lembram? Lembram disso? Sim. Certo? Deixa eu só ver o chat aqui, que tem alguém. Só um minutinho. Vamos lá. Tem gente que não está entendendo. Só um minutinho. Deixa eu só anotar uma coisinha aqui, porque às vezes aparece algum probleminha lá no chat. E aí, tia Fernanda precisa fazer algumas anotações, tá? Pessoal, vamos lá. Aqui, oferecemos muita atenção a essa frase. Oferecemos uma medalha. Deixa eu anotar aqui, só um minutinho. Peraí, tá errado. Beleza. Agora que eu já anotei o que eu precisava aqui, vamos lá. Oferecemos uma medalha ao primeiro colocado. Pessoal, observem que oferecemos uma medalha ao primeiro colocado, certo? Oferecemos uma medalha ao primeiro colocado. E aí, o que acontece? Quem oferece, oferece alguma coisa a alguém. É um verbo que estava precisando de quantos complementos? Dois? Dois. Por exemplo, Dois. vamos supor que eu digo assim, a mulher pagou a dívida à loja. Ou seja, pagou o quê? A dívida. A quem? A loja. Quem paga, paga alguma coisa a alguém. Então, quem oferece, oferece alguma coisa a alguém. Quem envia, envia alguma coisa a alguém. Então, tudo isso aqui, quando nós temos verbos que precisam de dois complementos, nós temos o que nós chamamos de verbo transitivo, direto e indireto. Olha aqui, verbo transitivo direto e indireto, ou então bitransitivo, certo? Só que se ele é bitransitivo, se ele precisa de dois complementos,
eu tenho que ter dois complementos. Um complemento vai ser objeto direto e um complemento vai ser objeto indireto. Objeto indireto vai ser sempre aquele que tem preposição. Então, oferecemos o quê? Uma medalha. Nós oferecemos Uma medalha. uma medalha. Então, uma medalha vai ser o quê? Objeto Direto. direto, porque uma medalha não tem preposição. Mas, ao primeiro Ai, meu celular caiu, pelo amor de Deus. Desculpa. colocado, ao primeiro colocado aqui, nós temos a preposição, e se nós temos a preposição, ao primeiro colocado é objeto Indireto. indireto, gente. Indireto, porque tem preposição. Até aí, há alguma dúvida? Não. Não? Tudo bem? Vamos lá. Lígia comprou flores. Observe, comprou é um verbo transitivo direto, porque entre o verbo e o complemento não tem preposição. Olha só, pessoal, aqui eu estou respondendo agora uma pergunta do chat. Me perguntaram por que eu estou falando dos objetos e não dos verbos. Porque aqui na número 2 eu mandei classificar os verbos. Aqui na número 3 eu coloquei as mesmas frases e eu mandei classificar os complementos, os objetos, ok? Então vamos lá. Lígia comprou flores. O elemento grifado é o objeto, flores. Vocês me disseram lá em cima que a pergunta é o que o verbo é transitivo? Direto. Então, flores. Então, flores. Só um minutinho. Aqui, alguém me perguntou assim, tia, se Naé não tivesse preposição, vamos supor que aqui na letra E tivesse apenas assim, oferecemos uma medalha. Por mais que a frase ficasse incompleta, seria só objeto direto. Se eu dissesse que nós oferecemos uma medalha para qualquer pessoa, aí teria obrigatoriamente a preposição. Não teria como ter esse complemento sem preposição, porque todo mundo que oferece alguma coisa para alguém ou a alguém. Então, tanto a quanto para é preposição, certo? Vamos lá. Lígia comprou flores. Vocês me disseram que é um verbo transitivo direto. Se flores completa o sentido do verbo transitivo direto, flores vai ser classificada como objeto direto, porque aqui comprou flores não tem preposição, certo? Mas na outra frase, eu falo o seguinte, Lígia gosta de flores. Quem é esse de aqui, gente? Preposição. Preposição. Então, qual é a diferença? Comprou é um verbo que não precisa de preposição. Gosta é um verbo que precisa de preposição, porque todo mundo que gosta, gosta de alguma coisa. Tudo bem? Então, Lígia gosta. Gosta de quê? De flores. Certo? Então, complemento para o verbo, eu sei que o verbo é transitivo
indireto. Então, o objeto que eu grifei aqui, ele só pode ser o quê? Objeto o quê? Indireto. 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 Kenji, você quer falar alguma coisa, amor? Você está entendendo o conteúdo? Kenji? Está entendendo? Está tudo certinho? Vamos lá, então. A vida de Maria é maravilhosa. Eu falei para vocês que esse é o verbo ser, certo? Portanto, é um verbo de ligação. Se eu tenho um verbo de ligação, maravilhosa só pode ser o quê, gente? Predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Vamos lá. Agora é a hora de falar. Onde está a dúvida de vocês nesta questão aqui? Na primeira, nós analisamos todos os verbos. Na segunda, eu coloquei as mesmas frases que nós analisamos os complementos. Aqui eu juntei tudo, só que com outras frases. E agora nós vamos ver se vocês realmente aprenderam isso aí. Tudo bem? Certo? Nossa aula vai até 8h45, é isso? É. Ok, vamos tentar então, pelo menos, fazer a metade disso aqui. Tomara. Agora, eu quero que vocês identifiquem e classifiquem os verbos. Então, vocês têm verbos e complemento. Agora, vocês têm a análise sintática toda, ok? Então, os olhos da criança estavam roxos. Aí, aqui eu tinha feito com vocês. Estavam é o verbo, roxos é o complemento, certo? Qual seria aqui a classificação? Estavam. Estavam. Estavam é um verbo que indica ação ou estado? Estado. Estado. Então, verbo. Esse verbo é um verbo de ligação. Se estavam é um verbo de ligação, roxos só pode ser o quê? Roxo só pode ser o quê, gente? Qual é a característica Predicativo do sujeito. Roxo. Se roxo é característica dos olhos, roxo é predicativo do sujeito. Então, a análise certa dessa frase é estavam, verbo de ligação, roxos, predicativo do sujeito. Até aí, tudo bem? Sim. Vamos lá. Alguns acham. Gente, quem acha alguma coisa. Quem acha o quê? Então, é disso aqui que eu preciso da análise, não é isso? Só que aqui, acham é o verbo, meu discurso, um desastre, é o complemento. Vou fazer assim, verbo em negrito, complemento em grifado, tudo bem? Então, acham é o verbo. Quem acha alguma coisa. Acham o quê? Entre o verbo e o complemento tem preposição? Não. Então, acham é um verbo transitivo direto. Meu discurso, um desastre parlamentar, é o objeto direto. Até aí, alguma dúvida? Não. Consideraram meu irmão malfeitor. Consideraram. Eles consideraram.
Quem considera, considera alguma coisa ou alguém. Então, consideraram é o verbo. Meu irmão, malfeitor. Malfeitor vai ter uma característica ali, mas que vocês ainda não aprenderam. Então, eu vou grifar isso tudo para depois a gente conversar. Consideraram meu irmão malfeitor. Observem que entre o verbo e o complemento não tem o quê? Preposição. Meu pode ser preposição? Não pode. Então, quem considera, considera alguma coisa ou alguém. Consideraram quem, malfeitor? Meu irmão. Então, consideraram é um verbo transitivo direto e meu irmão é o objeto direto. Ok? Certo. Pessoal, tudo bem? Uhum. Ok, né? Vamos lá. Esse homem parece espião. Esse homem parece espião. Esse homem é o sujeito. Então, parece é o verbo. E a pessoa é o doida. complemento do verbo. Parece ser, estar, ficar, permanecer, parecer são verbos que indicam estado. Se parece é um verbo que indica estado, ele é um verbo de ligação. Se ele é um verbo de ligação, espião é característica Homem. para homem. Então, verbo de ligação vai exigir o quê, turma? Predicativo do sujeito. Muito bem. Predicativo do sujeito. Gosto assim. Meus amores, eu espero de verdade que da forma como eu esteja ensinando, vocês estejam aprendendo, tudo bem? Recebi a notícia. Quem é que recebi? Eu, sujeito oculto, beleza. Recebi é o verbo. A notícia vai ser o quê? O complemento, certo? Quem recebe alguma coisa. Tem preposição na pergunta? Não. Recebe o quê? A perguntinha é o quê? Se a perguntinha é o quê, esse A pode ser preposição? Não. Troquem a notícia por depoimento. Recebi o depoimento. Se o A ele vira o, só pode ser artigo. Então, recebi. Recebi o quê? É um verbo transitivo direto. A notícia vai ser objeto direto. Certo, pessoal? Ok? Era muito feliz. Ele era, eu era. Sujeito oculto. Era é um verbo muito feliz, característica dada ao sujeito. Se esse verbo era pertence ao verbo ser, ele só pode ser um verbo de Ligação. ligação. Se o verbo é de ligação, feliz só pode ser predicativo do Sujeito. tudo bem? Pessoal, nossa aula acabou. Nós estávamos, agora eu estou com 31 participantes, nós estávamos com 32. Vocês estão sentindo falta de alguém aí? Que não está assistindo a aula só para me falar, ou eu vou ter que fazer a chamada? Melhor fazer chamada, tio. Melhor, né? Pior que eu tô sem a pauta aqui.
Eu percebi que o Davi continua não participando, não é isso? Não é? O Davi continua não participando. Tia, Ah, eu acho que eu me lembrei. ah. O Daniel, ele tava ali, só que ele tava com o nome de outra pessoa. Eu vi Ana Luísa, eu percebi, eu até fiz essa anotação aqui. Aí ele saiu. Mas eu estou vendo que a maioria aqui está participando, eu estou olhando agora, depois eu vou para a pauta e eu consigo saber certinho. Norberto, que sexta-feira nós estamos aqui, Giovanni, todo mundo aqui. Beleza, pessoal, então por hoje é só. Na nossa próxima aula eu termino, tá? A correção. Eu gostaria muito que vocês me mandassem, se houver alguma dúvida, realmente, tia, eu não estou entendendo, eu preciso de uma outra forma. Eu gostaria muito que vocês me mandassem um WhatsApp me falando isso, tudo bem? Eu preciso desse retorno de vocês para que a gente possa melhorar todos os dias. Hoje eu tentei colocar o computador bem perto do roteador aqui em casa. Teve alguma falha? Não, Não, foi bem melhor, né? Mas está bem escuro, vocês estão vendo? Eu acho que a claridade aqui atrás Sim. do meu rosto. Olha a Rafa aqui, que bonitinho. Oi? Ah, olha ali. Dá uma carinha. Diego, tia não está entendendo. liga a câmera. Desligar a câmera. Não. É que ele tava tentando mostrar alguma coisa, eu acho. Aí eu pedi para ele ligar a câmera. Ah, entendi. Bom, pessoal, qualquer coisa podem me ligar, tá? Todos vocês têm meu telefone aí, eu já passei várias vezes. Qualquer dúvida, me manda um WhatsApp, tudo bem? Um beijo, bom final de semana, fiquem com Deus. Até sexta-feira é feriado, de novo, né, gente? Que seria a nossa... Mas, se precisarem, a gente vai conversando, tudo bem? Tchau, tia. Tia, Tchau. eu tô com mais dúvida quando o verbo é no início. Como? Quando o verbo é no início, eu fico com mais dúvida. É só pensar que o sujeito está oculto, normalmente, se ele estiver no início. Tá bom? Tá. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.